Sim. Voltando aqui. Vamos esperar todo mundo chegar. Tudo bem. Eu acho que o Murilo também estava tentando entrar antes, né? Até o Reinaldo sinalizou lá no grupo que ia ser aberto um novo link. O Murilo, a Adriana e a Rosinei estavam com dificuldades de acessar e entrar aí na reunião. Okay, A Mãe Rosa também. Vou falando os nomes de quem estava presente, se falta, vocês me avisem, tá? Braga, Rosana, Joyce. Consigo passar aqui que eu tenho a lista. Você tem? Então puxa aí. Só um momento. Estão presentes aqui Almir, Igor, Rosana, Daisy, Edilane, Fabiana, Joyce, Kimberly, Paulo Rogério, Rafael Reinaldo, Rogério, Rafael e o Roberto Bagranhão. Será que são todos? Não voltaram todos, né? Thomas voltou. Lavínia. A Adriana aqui sinalizou no grupo que ainda não conseguiu entrar novamente. Eita. Será que ela não tem o aplicativo instalado? Não. Samanta também não entrou, né? Samanta acho que vai conseguir entrar depois, gente. Tá. Reinaldo, acho que também não voltou, né? Voltou. O Reinaldo tá aí. Tá. Renato está presente. Adriana estava. A maioria, gente. Acho que por uma questão técnica, acho que já estão pintando. Podemos continuar? Almir, quando todo mundo falar, você passa a palavra para mim? A Kimberly? É Fabi. Fabi. Eu confundo ainda as vozes. Tô procurando aqui nas telas. Tá. Então, podemos retomar, gente? Beleza, então... Então, era deixa eu passar para a Rosane Braga, né? Isso. Aí depois, em seguida... Tá. Deixa eu só perguntar aqui quem do grupo nosso conseguiu assistir as videoaulas que estavam sendo disponibilizadas no YouTube. Alguém daqui conseguiu ver? Não. Não. Eu não consegui. Beleza. Eu consegui passar no grupo hoje alguns e-mails, disponibilizei também um link onde está todo o material que eles estão postando todos os dias. Eles postam material didático, então também botei no grupo. E alguns e-mails que eles passaram para a gente. Passei também no site do Facebook do Conecta, que é um grupo de fóruns. Hoje falou sobre conselhos e fóruns, né? No âmbito municipal, estadual, que pode dar muita ajuda para a gente. Então, está tudo postado aí no nosso grupo. Bem, falando dos cadastros, no dia que eu assisti a aula, a gente já tem 2 plataformas do governo
que contém esses cadastros. Uma é dos mapas culturais e a outra é a plataforma Viva, tá? Então, eu sugiro que, se o Igor quiser entrar e dar uma olhada nessas duas plataformas e ver se falta alguma informação, se quer acrescentar alguma informação no seu formulário, porque eu ainda não vi seu formulário, sério, você colocou isso agora um pouco para a gente, e não deu tempo de eu ver ainda. E a gente pode concentrar essas informações num lugar só. Então, até agora, existem muitas discussões nesse curso, mas não tem nada definitivo, tá? Está gerando muita discussão, tem isso, tem aquilo, a gente pode ver isso, pode ver aquilo, mas até agora não tem nada concreto, nada definido. Então, a gente está ainda pesquisando, estudando, vamos ver até o final do curso que isso vai evoluir, para a gente ver o que nós podemos fazer para a nossa cidade, e o que isso vai afetar na nossa cidade. Não sei se alguém viu, mas existe no curso muita diversidade cultural. E, assim, fica muito difícil deles chegarem assim, num objetivo concreto. Eu achava que o curso devia ser mais afunilado para a lei, para as diretrizes da lei, o que a gente tem que ser feito, executar no momento, para que essas pessoas possam receber esse recurso o mais rápido possível. Porque a gente sabe que tem artistas que não teve recurso nenhum e podem estar passando fome nesse momento. Então, o meu entender era que esse curso devia ser mais direcionado, específico, para que a gente encontre logo o meio da gente passar esses recursos, entendeu? Mas vamos ver a evolução desse curso até o final e depois a gente fala para vocês o que aconteceu e sugiro que vocês também assistam, porque está sendo tudo gravado, né? Fica disponibilizado na plataforma do YouTube e lá também tem o link para vocês acessarem o material didático se quiserem. Eu passo a minha palavra agora para o Braga. Perfeito. Obrigada, Rosana. Então, pessoal, olha, nós estamos acompanhando todos os dias, né? Principalmente eu com a Rosana. A Joyce já tem uma série de atividades na secretaria, ela não tem tempo para isso. Mas o curso, ele está deixando muito a desejar, porque eu entendia até então que o curso era para poder ensinar a gente poder praticar, colocar em prática o texto da lei, nos mínimos detalhes, né? Então, mas o que nós estamos assistindo são apresentações, são contextos culturais, é um pessoal que trabalha, são artistas, empreendedores da cultura, que tem um nome nacional já nesta área, não são tão conhecidos, né? Não são nomes da mídia, mas são pessoas de um conhecimento extraordinário, são aqueles que começaram a desenvolver esse projeto de lei, né? Então, que lutaram para que essa lei emergencial pudesse acontecer nesse momento. Então, é um trabalho que nunca foi feito na história do Brasil. A cultura está ganhando uma visibilidade agora inacreditável, tá? Então, a gente percebe que está todo mundo perdido, tá? Está todo mundo sem saber o que vai fazer. E nós estamos preocupados porque você pega o texto da lei, e a gente que trabalha na prefeitura há muito tempo, já estamos nessa área, a gente sabe que dinheiro público, né, para ele sair do cofre, é muito complicado, tá? Então, hoje até sugeri ao grupo que se fizesse um manual, um pequeno manual, com as principais dúvidas, não só as principais dúvidas, mas um manual que pudesse, de maneira bem clara, explicar, caso a caso, porque a abrangência dessa lei é assustadora. O meio cultural é enorme, tá? Então, aqui em Pirassununga nós temos muitos até, muito mais do que a gente imagina, que essa lei vai poder beneficiar emergencialmente, tá? Então, a gente está preocupado. Eu tenho entrado em contato com a prefeitura, com a Secretaria de Finanças, administração, passando já essas informações. Então, a gente quer saber como isso vai acontecer, né? De que forma esse cadastramento, a hora que a pessoa vier para cadastrar a documentação, a hora que precisar, diante de um pagamento, né? De um pagamento que varia em torno de 600 reais, de 3 a 10 mil reais, tá? E uma série de dados, números, e que a gente tem que ficar bem atento para que isso aconteça. E eu coloquei hoje no grupo, lembrando que nós estamos num ano político, ano de eleições municipais, tá?
todo cuidado é pouco, mesmo porque a gente tem que trabalhar. A pessoa, por exemplo, assim, ela vê que outra ganhou, a outra recebeu R$ 600 e ela não recebeu, então vai se criar uma polêmica muito grande. Eu quero acreditar que isso não aconteça, estou torcendo para isso, mas esse curso ele está tomando um tempo muito grande nosso e a gente está aprendendo, a gente está tendo uma aula de cultura, tá? Sobre a cultura brasileira, sobre esse processo todo, e principalmente agora de fundo para fundo, né? Esses valores vindos de um fundo nacional que há mais de 10, 15 anos nunca foi utilizado, e só agora esses valores estão sendo disponibilizados no momento de emergência, né? Glória a Deus, viva a cultura! Mas, assim, eu tenho ficado muito preocupado e hoje a Rosana acompanhou comigo, a gente acompanha o curso e fica no WhatsApp, tá? Hoje eles lançaram uma ideia lá de se fazer um curso, tá? Um curso para as prefeituras municipais explicando os detalhes da lei, o que pode, o que não pode, quem vai ser atendido. Então, isso vem me preocupando bastante, tá? Porque é uma situação inédita, nós nunca passamos por isso, tá? Então, eu acho que falta muita informação ainda. Eu venho anotando tudo que a gente vem assistindo, eu tenho passado algumas situações para eles, mas a gente percebe que as perguntas que a gente manda muitas vezes não são respondidas, não só as minhas, não, as nossas, mas de todo mundo. Então, as pessoas vêm demonstrando essa grande preocupação, no sentido de a gente colocar tudo isso em prática. Isso demanda o quê? Tempo, né? O projeto de lei foi agora, a lei foi para a Presidência da República, vai ter 15 dias, entrou acho que ontem, parece, da entrada no Planalto. O presidente tem até 15 dias para poder sancionar ou vetar, e já está definido que, mesmo que o presidente vetar, volta para o Senado e ele vai derrubar todo o veto, qualquer veto, tá? A porventura possa surgir. Então, a lei ela vai sair de uma forma ou de outra. Depois a gente vai ter um prazo de 60 dias para poder desenvolver todo esse trabalho. Cada caso é um caso, tá? Então, desculpa que estou sendo um tanto longo, estou demorando um pouco para falar, mas eu quero, até para entender a nossa dificuldade, a nossa falta de informação diante de um projeto maravilhoso que a gente nunca viu, né? Isso acontecer, e graças a Deus isso está acontecendo. Então, essa preocupação. Então, eu peço até para todos os conselheiros, se puderem também assistir, pelo menos assistir um dia esse curso para a gente poder sentir o que está se passando. E eu estou começando agora a ler mais a lei, sabe? Ficar mais atento ao texto da lei, para a gente poder depois tirar qualquer tipo de dúvida, principalmente na hora que isso for acontecer, na prática, na hora que as pessoas vierem ao nosso encontro, né? Para poder, então, obter mais informações, posso ou não posso, eu estou dentro daquilo que preceitua a lei, enfim, coisas desse sentido, tá? Sim, pertinente, Braga. Eu acho que tudo que você falou é super pertinente. A gente tem o exemplo aí maior desse auxílio emergencial que aconteceu aí quando começou a pandemia, e a gente acompanhou casos e casos específicos, né, de pessoas sofrendo, reclamando porque fulano ganhou e outro não. Então, acredito que isso também vai ter um reflexo dentro da classe artística, por isso que a gente tem que ter essa agilidade nossa aqui em relação a esse cadastro que a gente tem que fazer. Então, conhecer esse cadastro que a Rosana citou, que já existe no Mapas Culturais, e o outro nome que eu anotei, mas eu não me lembro agora, plataforma, para a gente... Plataforma Cultura Viva. Cultura Viva, né? Cultura Viva, que também fala dos pontos de cultura, né, Rosana? Isso. Eu lembro. Dei uma entrada nos Mapas Culturais, nessa plataforma, e eu já vi até que tem alguns nossos artistas cadastrados lá, Samantha, Vidaldo. Achei bem bacana. E a gente pode tirar informações de lá também. Para completar esse cadastro. Então, acho que nós vamos ter uma tarefa aí, talvez, com o Igor junto ainda, a Joyce, talvez depois a gente passar para todos, para a gente alinhar isso de vez. E eu sempre digo, né, gente, nós artistas aqui do Conselho, que somos todos artistas, é como o Braga disse, a gente precisa se instrumentalizar com esses materiais, esses cursos, esses vídeos, os textos, o texto da própria lei. Eu ainda não li essa lei inteira, mas a gente precisa se apropriar, porque nós somos o ponto de referência dessas pessoas que vão precisar disso, certo? Eu acho que aqui dentro do Conselho, contamos com uma boa parte de pessoas que já têm suas rendas, seu trabalho formal, também prejudicado de alguma forma, né? Porque tem pessoas que ou diminuem o cargo horário, ou diminuem o salário, ou enfim, tem várias características aí. E os artistas não, tem artistas que só vivem da arte e estão desamparados. Então, nós vamos precisar pensar
neles, né? Então, a função do nosso Conselho de Cultura, ao meu ver, é pensar na cidade como um todo. Até conversei com a Joyce ontem sobre isso, que depois ela vai falar especificamente. A gente precisa olhar para a cidade inteira, né? Agora é que vai começar a sair pipoquinha de onde a gente nem sabia que tinha. Talvez a gente tenha pontos de cultura na cidade que a gente nem sabe que existe. E aí vão começar a aparecer, né? Como a Rosana disse aí, se você entrar na plataforma, você vai observar que tem artistas nossos lá que já estão cadastrados, estão fazendo outros trabalhos e não estavam identificados aqui para nós, tá? Então, faço esse apelo junto com o Braga também, para a gente se instrumentalizar. E aí eu acho, então, em relação ao cadastro, com essa conversa, partindo da Joyce, passando pela Braga e a Rosana, eu acho que a gente ainda precisa rever. Eu acho que eu até pediria para o Igor, talvez, mandar o link lá para o pessoal no grupo, ou eu, a Joyce também pode fazer isso, para vocês verem como é que tá, mas eu acho Então, que... eu queria fazer algumas ponderações, Almir. Eu só vou esperar Sim, você terminar de falar. Eu acho que a Daisy também queria falar alguma coisa, que ela tá com a mão levantada. antes de vocês dois, a Fabiana tinha pedido a palavra também. Então, eu vou pedir para a Fabiana entrar e depois entra você e a Deise. Pode ser? Pode repassar, porque o Braga falou, já foi bem esclarecedor o que ele falou para mim, já me ajudou bastante. Pode Beleza, passar. Fabiana. Então vamos lá, Igor, Deise. Igor? Tá, então, eu não sei, acho que a Daisy não está conseguindo abrir o áudio dela. Talvez ela vai A minha escrever. preocupação aqui é uma questão técnica, tá? Eu gostaria, não sei se a Rosana ou se o Braganholo vai poder responder. Por exemplo, existem essas outras plataformas, certo? O que eu preciso é de acesso a essas plataformas para ter os dados brutos. Eu não vou entrar no site e ir um por um, clicando um por um. Eu preciso, por exemplo, de uma planilha de Excel, onde ele já tem isso daí gerado para eu poder fazer esse cadastro mais rápido. Outra coisa, que nem está falando, existem 2 plataformas ou mais. Eu acho que a ideia, como se trata da questão de cidade, é centralizar esses dados, né? Então, eu acho válido, de qualquer forma, a gente ter um cadastro próprio, né, desses artistas que estão na cidade de Pirassununga sendo geridos, né, pelo Conselho Municipal, junto com a Secretaria de Cultura. Tá? Para quê? Para você ter uma centralização, porque eu aposto que deve ter gente que está cadastrada numa plataforma, não está em outra, né? Então, assim, como que você faz isso? Outra preocupação que eu tenho, tudo isso é online. A grande maioria, né, a gente tem aqui no conselho, né, a pessoas que têm dificuldades com a plataforma digital, tá? De que forma a gente tem que pensar isso daí para que seja o mais acessível possível? Outra coisa que eu reparei, pelo que eu entendi, esse curso que tanto o Braganholo e a Rosana estão fazendo, ele não estabelece parâmetros, porque a lei, segundo consta, é muito ampla. Então, minha sugestão é, façamos nós o nosso cadastro e depois, quando a lei for alterada e der mais parâmetros, a gente vai alterando isso em relação à lei. Por isso que eu dei essa sugestão de ter 2 cadastros, um amplo e depois outro mais específico por pasta, tá? E aí, outras questões técnicas em relação a isso, eu não sei se cabe discutir aqui agora, né, ou se a gente cria uma outra reunião para cima disso, ou cria uma comissão para cima disso, porque a minha preocupação é exatamente isso que o Braganholo falou. A gente precisa ter um cadastro, e esse cadastro tem que ser fiel, e ele tem que ser o mais útil possível, por quê? Porque na prática, quando ficarem sabendo, e aí vai ser em breve, que existe um fundo e que você é artista, e a classe artística é a primeira a ser, né, assim como a turística, é a primeira a levar, né, a bomba, que existe um fundo que vai ser repassado, muita gente vai ter interesse. Então, a gente vai ter que estar antecipado em relação a isso. Essa é a minha preocupação maior, é basicamente isso. Perfeito. Igor, eu entendi o seu ponto de vista para a gente ser mais breve, mais dinâmico. Eu entendo também a questão que a Joyce levanta da gente otimizar talvez o serviço, se puder a gente mesclar o que eles estão pedindo de complexidades e desses cadastros, junto com o que a Rosana falou, que existem as plataformas que já têm esses elementos, seria interessante, mas também entendo o que você está dizendo da questão da gente ser emergente, porque senão nós vamos pensar naqueles artistas que não têm computador nem celular para entrar numa plataforma digital e fazer o seu cadastro. Ele vai ter que ir lá na Secretaria da Cultura e pedir para alguém, às vezes até inclusive até preencher para ele, porque talvez ele não escreva. Eu entendi o que você quis dizer. Não sei se alguém também tem mais posição sobre isso. A Deise parece que queria falar, depois a gente volta a tomar uma posição em relação a esse cadastro. A gente já faz um emergencial nosso, assim, com genérico, né? E depois a gente aprofunda quando tiverem essas outras exigências.
ou se o conselho também entende que precisa temperar melhor essa relação. Entendi o que o Igor falou também, que se eu entrar lá no site da cultura, como é que eu vou ver esses requisitos, né? Eu vou ter que fazer um cadastro meu, então, para eu ver, né? Ou a gente consegue essa informação antes. A Deise queria falar, né? Depois da Deise eu quero falar. Tá. Tamo, Deise. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu voltar aqui na questão que o Igor colocou. Eu acho que se nós tivéssemos já, por parte do governo federal ou do Fundo Nacional, um cadastro pronto para receber dados, então a gente poderia aproveitar esse cadastro. Agora, ficar esperando que venha alguma coisa do governo federal para depois fazer o nosso trabalho, a nossa lição de casa, acho que não é legal. A gente já começou a montar, a gente não, né? A gente é muita gente. O Igor, na verdade, com o apoio do Almir e talvez a Joyce, a montar esse cadastro. Então, acho que a gente tem que concluir esse trabalho e fazer esse cadastro em nível municipal. Porque, pelo que Rosana e Braga falou, as pessoas não estão se entendendo muito de como isso vai funcionar no nível federal. Eu não li a lei depois da aprovação, mas eu li o projeto e acompanhei lá as primeiras fases, toda a fase na Câmara dos Deputados e depois o início da tramitação no Senado. Pelo que eu entendi, gente, do projeto de lei, imagino que isso não tenha sido alterado, esse repasse de fundo a fundo, ele vem para o fundo estadual, tá? Então, imagino que vai sair, inclusive a tabela que eu tenho com os valores a serem repassados, que constam no projeto de lei, o valor ele vem fechado, ele vem para o Estado, tá? E o Estado de São Paulo tem um valor bem grande. Aí o Estado de São Paulo é que vai abrir um edital para repassar para os fundos municipais. Essa é a impressão que eu tenho, posso até conferir de perto. Porque não vai ter, se é de fundo a fundo, ele não vem direto do nacional. Rosana, existe um trâmite, né? Eu estou vendo que você está fazendo assim na cabeça. É porque já foi estipulado que para o governo, para o Estado, vai vir um valor e para cada município vai receber outro valor. No nosso caso, o nosso município vai receber em torno de R$530 mil, tá? Porque esse valor é feito por renda per capita. Já está decidido. De todos os habitantes? Isso. A renda per capita nossa vai estar em torno de R$7. Tem municípios que a renda per capita vai para R$11, tá? Então, esse valor é bem variável para cada município. Então, a gente vai fazer um edital no município. Sim. E esses recursos, é isso que está muito, muito vago, sabe, Deise, nessas aulas, que como que a gente vai repassar esse dinheiro, né? Por edital, através de editais, através de prêmios. Eles falam que editais demoram muito, entendeu? Depende, até a pessoa faz um edital receber. Em 15 dias. Não tem uma maneira... eu entendo que não tem uma maneira mais lícita e mais transparente do que um edital, né? Sim, mas eles estão falando muito de premiação. Eu vou ler a lei certinho, mas eu não sei se cabe. Aliás, eu não sei não. Eu acho que não cabe ao município ou ao próprio conselho deliberar de que forma você vai fazer repasse de fundo. Repasse de fundo, a gente já tem, inclusive, uma lei municipal, uma lei federal que versa sobre isso. Repasse para a sociedade civil já tem uma legislação específica. Talvez vocês estejam aí chovendo no molhado e essa classe tentando facilitar as coisas e agilizar o processo e pode acabar emperrando, né? Talvez o que eles estejam procurando é um caminho mais rápido, né, para o repasse desse dinheiro, quando deveriam, na verdade, já estar trabalhando na elaboração do edital, para quando chegar o dinheiro já ter alguma coisa aí para lançar. Não sei se seria o caso, eu disse, não acompanhei o curso, né? Então não sei em que pé está. Mas pela angústia de vocês, não estão chegando a um consenso, né? Viu, Deise? Posso falar? Olha, na reunião de ontem, eu até anotei aqui, então 20%, o mínimo de 20%, serão para os editais, tá? Depois, os restantes, os 80%, uma parte vai para a renda mínima, tá? E outra vai para os espaços culturais. Tá? Então, ficou mais... Depois a discussão pode ser, mas só 20% para editais? Pode ser que seja até mais, vai depender um pouco da realidade dos números de cada município. Per capita, renda per capita, isso vai contar. Então, é o que foi discutido ontem, essa questão. Agora, viu, Igor, com relação a esse cadastro, acho que a gente não tem que ter medo de fazer o cadastro, não. Vamos fazer o nosso cadastro municipal, baseado naquilo que vários municípios já vem trabalhando há algum tempo, e depois a gente vai se adequando à realidade da própria lei, tá? Porque não difere muito, não. Tá? Eu até passei para a Joyce esses dias alguns
de um grupo grande que nós temos de dirigentes culturais, mais de 300 dirigentes culturais, e às vezes aparece alguma ideia interessante, tá? Que vai só acrescentar o básico que a gente já tem. Eu não vi ainda o cadastro que você, Igor, vem fazendo, nem elaborando, mas eu passei para a Joyce deve ter visto alguma coisa já, e me parece que nós encontramos algumas coisas interessantes também, só para acrescentar. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito, né? Ninguém vai ser perfeito, né? Mas pelo menos um cadastro só já vai ser o suficiente, porque 2 cadastros, a gente vai começar a trabalhar com dois cadastros, vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil. Vai ter alguém que cadastrado num lugar e o outro não cadastrado no outro, eu acho que vai gerar uma confusão maior ainda nesse sentido. Eu acho que um cadastro único, né? Eu acho que seria, nesse momento, o mais apropriado. Posso fazer um adendo? Foi postado aqui no grupo Atitude, que assim, uma postagem da Confederação Nacional de Municípios. Pirassununga receberia o valor de R$ 436.287,61. Está falando que é 80%. Não sei se está aqui. Postaram aqui agora. Não sei o que é isso. Esse valor ele veio corrigido depois, viu, Reinaldo? Nós recebemos também, são dados da Frente Nacional dos Prefeitos, tá? Em Pirassununga ele não está certíssimo, mas ele está aqui, segundo eles, será esse valor: R$ 542.313,37, tá? Vou repetir: R$ 542.310,37. Como a Rosana disse, uma renda per capita de R$ 7,10. Os dados que eles têm de Pirassununga é uma população de 76.409 habitantes, tá? Então, essa relação tem município a município, e o valor de Pirassununga, então é esse que eu acabei de dizer para vocês. Era esse também, ó. A princípio, Renato, foi esse o valor que eu vi numa relação, tá? Depois apareceu esse valor dizendo, até no grupo nosso, esse grande grupo aí de dirigentes, que essa relação é a relação mais correta. Perfeito. Eu acho que considerando aí os apontamentos que o Braga, a Rosana permearam e o que a Deise também está falando em relação a esse cadastro, que a gente precisa ser mais dinâmico para pensar nisso, e refletindo aqui também sobre essa questão do valor que vai ser repassado, eu não sei se a gente consegue também trabalhar de uma certa forma prevenindo já esse repasse. Então, se a gente tem que trabalhar com 20% em editais, a gente já produzir esse material antes que o dinheiro chegue, e esses 80% de renda mínima e espaços culturais também a gente já pensar como é que ele vai ser repassado antes que esse dinheiro chega, seria uma atividade interessante. E ela vai partir desse cadastro. Então, assim, eu acho que entendi o ponto de vista do Igor, também da Joyce, que levantou a questão de aprofundar esse cadastro. Então, só acho que a gente precisava colocar um prazo, né, gente? Assim, para a gente, olha, vamos entregar esse cadastro que dia? Para começar a circular. Porque se a lei, nós estamos pensando em dias para ela já ser aplicada, e tem 60 dias para fazer as coisas, então nós temos que ser um pouco mais dinâmicos. O Reinaldo quer falar, né? A Samanta está na frente. A Samanta está na frente. Samanta. Desculpa, que eu não quis botar o áudio porque tá rolando um desenho animado junto. Eu acho que a gente pode se ajudar nesse sentido. Eu tento trazer um pensamento mais prático, que a gente tem que ter o cadastro municipal independente de qualquer coisa, né? A gente corre o risco de ter que preencher um segundo cadastro, o artista? Corre, porque a gente não sabe se essa questão da lei, igual teve o cadastro, né, para renda emergencial, a gente teve que entrar num aplicativo e responder a uma série de exigências, talvez isso também tenha que ser feito. A gente não sabe como que eles vão querer que as pessoas ajam. Talvez a gente consiga utilizar o próprio cadastro que já tenha sido feito municipalmente, mas talvez não. Agora, a minha outra dúvida quando a gente for disparar esse cadastro, ao invés de ser eu sei que o Google Forms, o Igor fez para a gente poder olhar, tanto é que ele falou, olham, vejam, vão preenchendo, mas não enviem, né? Para não criar essa resposta. Eu acredito que, para depois não ter que ser uma coisa que tem que ficar olhando tabela, nem revisitando, talvez a gente tenha que subir isso de forma online para as pessoas conseguirem responder isso direto no site, e já fica lá
para a hora que for ter que cumprir ou editar, ou enfim, como for distribuir isso. Porque se for só um arquivo de Google Forms, alguém depois vai ter que ter esse trabalho de repassar de um lugar para o outro. Ou tem como subir só o arquivo, Igor? Tem. Na verdade, eu tenho uma curiosidade que, de novo, nessa questão técnica, que é o seguinte. O Reinaldo, em um certo momento no chat, ele disse que já existe um cadastro municipal da gestão passada. Né? Se existe, se a gente tem acesso a isso e como, tá? Mas foi um cadastro físico, a gente preencheu isso num papel, eu duvido que isso exista. Eu desconheço esse cadastro. Foi na era do Kleber, né? Na era do Kleber, ele não chegou a ser um cadastro, por exemplo, com muitas questões, como agora a gente vai precisar responder por conta de um dinheiro que vai vir. Era um cadastro para você preencher, a gente preencheu o nosso nome, qual era a nossa profissão dentro do espectro das artes, né, para escolher categoria e tudo mais, a pasta, em que bairro morava e tudo mais. Era uma página, imagina um A4 com vários lugares para todo mundo fazer. Era um mini cadastro, não é um cadastro completo, era como se fosse uma listagem, mas isso era dos artistas que frequentavam as reuniões, tanto do Atitude quanto depois o que foi virando esse movimento para ter o conselho e tudo mais, né? Sim. Mas eu não sei. Mas eu lembro, Samantha, por exemplo, do artesanato, eu lembro que foi feito, ele tinha feito começado alguma coisa, mas eu não sei como foi, se ele levou tudo com ele, porque tem esse problema. Só para aproveitar que eu estou falando, existia do governo, Igor e Almir, que vocês estão mais vendo, existia um cadastro, acabei de procurar aqui, que é ID Cultural. ID Cultura. Esse a gente preencheu na época. Então, acabei de dar uma olhada aqui agora, ele continua, ele pede o básico. Não tem muitas coisas, não. Acho que nem tem um padrão do próprio Ministério. Estou anotando aqui o ID cadastro. Pra gente poder... Uma das coisas que eu reparei é exatamente isso. Não existe um padrão. Tá? Então, não existe uma diretriz. Né? Então, isso, de certa forma, ajuda e atrapalha. Né? O que eu me comprometo a fazer é exatamente isso. Eu dou continuidade nesse cadastro. Tá? Eu entendo essa questão do cadastro único que o Braganholo falou. A única coisa que eu me incomodo, e é por uma questão de experiência, por trabalhar com marketing e etc. e tal, é que cadastros muito longos tendem a ser cansativos. Tá? As pessoas tendem a desistir, às vezes, no meio do caminho, etc. e tal. Né? E ainda mais com essa questão de internet, que a internet cai, etc. Enfim, né? Podem existir problemas em relação a isso. De qualquer forma, tirando esses senões, eu acredito que é melhor ter do que não ter. Tá? E aí, o que eu me comprometo a fazer é exatamente isso. Eu dou mais um gás nessa questão de fazer o cadastro, tá? E depois mostro para vocês, e eu gostaria que vocês avaliassem, ou pelo menos uma comissão avaliasse, ou alguém, né, que pudesse estar aqui no conselho tá vendo, para a gente ter isso pronto e depois disparar. A minha preocupação maior, além do cadastro, é a questão do acesso às pessoas, ao povo de Pirassununga, a fazer esse cadastro. É basicamente isso. O Igor, perdão, Igor, é que eu acabei de entrar aqui, tem dentro dessa, acho que seria legal você poder acessar, que tem uma parte escrita assim, serviços, depois que você faz o cadastro, e nesse serviço você encontra mapa cultural de várias cidades, de vários estados, que acho que, por exemplo, pode estar vendo por ali para fazer o de Pirassununga já linkado desse do Ministério da Cultura, entende? Legal. É uma ideia, eu preciso ver a possibilidade disso, né? E se isso vai ajudar a gente, né? Como conselho e tudo mais, de alguma forma. Porque, assim, outra preocupação que eu tenho é que esses cadastros que foram feitos, se eles estão atualizados ou não. Tá? Porque eu tenho certeza que muitos deles vão ter dados de companhias ou o que seja, que nem existem mais. Né? Mas, enfim, essa é outra preocupação. Aí, gente, assim, a fim de dinamizar um pouco mais a reunião em relação a esse assunto, o que eu vou propor, então, os conselheiros que estão aí preocupados com essa questão do cadastro, que têm as suas indicações, e o Igor que está ajudando a gente nessa questão técnica, se puderem fazer esse contato, enviar alguma coisa para ele, essa indicação, porque a gente anota um monte de coisa aqui na reunião e depois acaba esquecendo. E para ele é importante isso, né? Para que a gente tenha mais brevidade. Eu entendi o apelo da Joyce, porque, assim, às vezes é um faz-desfaz dentro da questão pública. Acabamos de fazer todo o cadastro de Pirassununga, aí chega a esfera federal e pede outras coisas que não foram contempladas. Eu entendi. Mas eu também entendo a questão da emergência e apelo novamente. Nós vamos precisar pensar
naqueles artistas que não têm a parte tecnológica para fazer esse acesso. Porque eu sempre penso, ele lançou edital, ele lançou cadastro emergencial, eu vejo a pessoa fala assim, você está sabendo do cadastro? Não estou. Vai lá fazer, procura saber. E às vezes a pessoa não tem esse amparo, né? Então, acho que nós vamos precisar pensar também nessas pessoas. E aí eu ia sugerir para o Igor, depois que tiver essa ferramenta pronta, já acertada, para dividir com a gente no conselho, no grupo do conselho, para a gente já dar um ok e a gente já passar isso para frente, né, gente? Para não protelar muito e ter problemas futuramente. Até peço uma atenção do grupo do conselho lá, quando o Igor postar alguma coisa, porque ele também é como a Joyce da parte de secretaria, sempre vai vir uma questão, alguma coisa assim em relação a organizações. Então, se atentem quando tiver publicações deles também, para a gente não ficar sem saber dessas informações, sem participar delas, ajudar a decidir, ok? Alguém chamou? Eu. Samanta? Joyce. Não, a Joyce. O Thomas mandou aqui no bate-papo falando do artesanato, se poderia utilizar o cadastro da Sutaco e então, se já pode ser como um pré-cadastro e tal. Respondendo, os cadastros realizados pela Sutaco, primeiro que eles são papel, não é informatizado. E tem muitos artesãos que não se enquadram na Sutaco. Então, a gente tem aí, por isso até que foi feito a lei lá dos trabalhadores manuais, porque a Sutaco tem uma série de regras, tem artesão que nem se interessa em fazer cadastro na Sutaco. Então, infelizmente, a gente não consegue aproveitar esses cadastros que foram da Sutaco. Então, a gente teria que... Olha lá, a Samanta, eu sou cadastrada na Sutaco e não exerço. Então, a gente teria que fazer um cadastro geralzão de todo mundo novamente. Quanto aí a gente vai fazer... Pode falar. Não, que você está falando sobre esse tema que o Thomas trouxe à tona, acho que você ia falar exatamente sobre isso depois. Só para a gente não pular essa pauta, nós vamos falar sobre a galera do artesanato, do Sutaco, que ontem a Joyce dividiu uma conversa sobre isso. O grupo deles tiveram uma reunião com pauta, com ata registrado, livro de presença, e a gente precisa pensar sobre isso, porque, gente, a gente precisa ser muito esclarecido, acho que a Deise também fala muito sobre isso. Nós estamos tratando de uma situação emergencial, o Reinaldo também fala bastante disso. Nós precisamos pensar em artistas que não estão trabalhando, que não estão produzindo, que não têm fonte de renda, né? Não é o nosso caso, porque estamos tratando aqui com pessoas que têm fonte de renda. Agora tem aquele que não tem. E essas leis emergenciais, tanto a federal quanto do Fundo Municipal de Cultura, se a gente for pensar aqui, penso eu que ela teria que ser mais legítima possível e democrática para atender a cidade como um todo, e não um grupo de artistas. Eu entendo o Sutaco, eu entendo que é um trabalho da Secretaria de Cultura, mas ele não existe para teatro, ele não existe para música, ele não existe para dança, então nós vamos precisar pensar nessa relação, tá bom? Mas a Joyce vai falar disso depois, só para a gente voltar na pauta e não sair sem vencer ela. Posso dar andamento no que tinha pela frente? Olha, só um minuto, vai cair daqui a 1 minuto. Então, eu sugiro encerrar e a gente Vamos voltar. Encerrar, então a gente volta?